Olá, aqui quem está falando é Josivan, do Orçamento de Obras Descomplicadas. Como anteriormente a gente tinha comentado, que também iria postar um vídeo mostrando através de uma planilha eletrônica o exemplo que a gente colocou no blog, para mostrar de maneira facilitada. Como falei na postagem também anterior, apesar de ser uma quantidade de certa forma relativamente grande de informação, mas depois que a gente junta tudo e coloca dentro de uma planilha, a gente pode fazer de uma maneira mais simples e mais rápida. A planilha que eu estou usando aqui é uma planilha de cálculo do LibreOffice, que é um software gratuito. Você pode baixar qualquer... Você tem na internet, você pode baixar, a licença dele é gratuita. Você também pode fazer isso no Excel. Eu fiz também no Excel, é mais fácil até de fazer, mais simples. Mas às vezes, por questão de licença, essas coisas, se você quiser fazer numa planilha como essa, você também faz da mesma forma. Aqui estão alguns dados que a gente colocou no exemplo mostrado, como o valor de aquisição do equipamento, custo unitário do pneu dianteiro, do pneu traseiro, custo do óleo diesel, capacidade do cárter, capacidade em litros, intervalo de troca de lubrificante e o custo do litro lubrificante. Os outros dados eu fiz da seguinte maneira: eu utilizei as planilhas do Ciclo, fornecido no site do DENIT. Inclusive na postagem tem o link, se você clicar já vai direto para o site. E eu coloquei as informações das tabelas de equipamentos deles e das tabelas de mão de obra. Então, por exemplo, a gente vai usar essa retroescavadeira aqui. É uma marca. Se você quiser também, você pode alimentar na planilha um modelo seu próprio, caso você tenha equipamento. Aí fica mais simples, você vai ter uma realidade muito mais próxima no cálculo. Mas aqui, como se trata de um exemplo, a gente vai utilizar os dados fornecidos da tabela do ciclo. Então, a gente tem a potência, aqui é dado em kW, fonte de energia diesel, consumo de litros por hora, 11 litros, a vida útil em anos, 5, a quantidade de horas trabalhadas por ano, 2.000, o coeficiente K para manutenção, 0,7, e o valor residual de 20%, da mesma forma que está no exemplo que a gente apresentou. Aqui nessa outra tabela a gente tem os valores de mão de obra, os encargos sociais e o custo horário. Vamos agora para o exemplo, para mostrar de maneira simplificada. Aqui eu já coloquei o modelo que eu quero, e aí ele já vai e me dá os dados básicos. E aqui a gente vai alimentando essa planilha conforme o exemplo. Primeiro, custo de depreciação. Para isso eu preciso apenas do custo, do valor da aquisição, que foi de 90.000. O valor residual, a vida útil em anos e a quantidade de horas trabalhadas por ano, eu já tenho da planilha aqui. Ele já está puxando direto da planilha. Eu não vou estar falando de fórmulas de Excel, porque não é o foco do nosso trabalho. Enfim, mas você vai perceber quando eu clicar em algumas células que vai ter bastante para o que ver. Qualquer pessoa com conhecimento básico de Excel consegue desenvolver uma planilha dessa. E aí, quando eu insiro o valor de aquisição, eu também já tenho a quantidade de informação necessária para o custo dos juros. Vamos agora para o custo dos pneus. Pneu dianteiro, se tratar de uma retroescavadeira, são 2. Número de pneus de equipamento. Custo unitário do pneu dianteiro a gente adotou como 290. A vida útil do pneu, como eu falei na metodologia do TCPO, que eles adotam 2.500 horas, a gente também, eu já deixei esse valor aqui. Para o pneu traseiro, também são 2. Custo unitário do pneu, no caso a gente adotou 1.360.
E aqui eu já tenho o custo horário de pneus. Você pode ir também conferindo com o exemplo que a gente escreveu, vai também estar batendo os valores. Custo horário do combustível, o consumo, eu já puxo também da tabela, 11 litros por hora. Só vou colocar o custo do litro do combustível, e aí ele já vai me dar o valor. Para o custo lubrificante, a potência, eu tenho quilowatts, mas aqui ele já faz automaticamente a atualização para HP. Capacidade do cárter, 7,2 litros, foi o que a gente adotou. Intervalo de trocas, 2.000 horas. E o custo do litro que a gente adotou foi 25,35. O custo horário de energia está aqui dentro dessa planilha, porque se a gente observar aqui na planilha de equipamentos, a gente não vai ter somente equipamentos de combustível, vai ter também equipamentos elétricos, equipamentos que não utilizam energia, enfim. Quando se tratar de um equipamento elétrico, a planilha que eu desenvolvi automaticamente já vai fazer o cálculo para um equipamento elétrico qualquer. Com relação aos custos da mão de obra, como na tabela do ciclo já está tudo destrinchado, tudo disponível, então eu já deixei automático para ele fazer o cálculo. Da mesma maneira é a questão do custo da manutenção. Como eu já tenho os outros dados, os dados anteriores, e aí ele já vai poder fazer isso de maneira mais rápida e mais simples. Então, só voltando um pouco aqui, a gente vai ter igualzinho que a gente mostrou no exemplo do texto. Depreciação 7,20, custo horário de juros 1,84, custo horário de pneus 1,32, custo horário de combustível 31,79, custo horário de lubrificante 5,32, energia elétrica, como equipamento não é elétrico, a gente não tem nada, custo horário da mão de obra 22,48, no fim, custo horário da manutenção 6,30. Para resumir, facilitar a visualização, criei uma tabela resumo, porque aí eu já tenho o custo horário total, a soma, 76,25, e o custo de hora improdutiva. Para fins de cálculo. Bem, de maneira simples, a gente consegue desenvolver através da planilha eletrônica. Se caso você tenha interesse de ter uma planilha desse mesmo modelo e não tenha quem faça, não saiba fazer, você pode também estar entrando em contato com a gente, pode estar entrando em contato, colocando aqui nos comentários do blog o interesse, que nós fazemos o contato para poder desenvolver esse trabalho. Bem, o vídeo é esse. Nos próximos também a gente vai mostrar outros modelos para outros tipos de cálculo, utilizando tanto planilha eletrônica como outros aplicativos. Obrigado, até a próxima.